nós vamos para o segundo vídeo de redação do Enem sobre a parte do desenvolvimento. Então, lembrando para vocês que essa é uma série de 3 vídeos, eu já passei para vocês a introdução e agora nós vamos trabalhar o desenvolvimento nos moldes da dissertação argumentativa, que é o gênero textual cobrado para o Enem. No desenvolvimento, o primeiro ponto que nós temos que pensar é que o meu objetivo ao argumentar com a banca é fazer com que ele perceba o meu ponto de vista, que eu já coloquei lá na minha introdução, e que ele consiga perceber que eu, com base naqueles textos motivadores ou com base no que eu conheço, no meu repertório próprio, consigo promover uma reflexão sobre o assunto, consigo argumentar baseado no meu ponto de vista. Então, é fundamental que vocês usem os textos motivadores. O que acontece na maioria das vezes é que nós lemos os textos motivadores, lemos a proposta e acreditamos que já sabemos sobre aquele conteúdo e começamos a escrever. Porém, na dissertação argumentativa nós precisamos usar aquelas referências, então argumentar de forma referenciada. O que é isso, professora? Se lá, dentro daquele texto, eles passarem para vocês um gráfico, aquele gráfico tem números e informações importantes que servem para fazer com que você promova ali uma reflexão junto à banca. Então, demonstre, por exemplo, naquele tema que eu usei para vocês anteriormente, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, Enem de 2015. Neste exemplo de prova, vocês vão observar que lá eles apresentam gráficos que mostram a evolução no número de violências de acordo com um tipo de violências que eles classificam, né? Violência física, violência psicológica, violência patrimonial. Então eles vão utilizando esse gráfico para demonstrar que ao longo dos anos essa violência cresceu, aumentou. Bom, eu falei lá na minha introdução, né, que é inaceitável, inadmissível que ainda exista ou que continue existindo violência contra a mulher. Então eu vou usar esse gráfico para argumentar de forma referenciada. Eu pego lá um número, por exemplo, tem lá que 30% dos casos de violência contra a mulher retratam violência física. Eu pego esse 30% e falo que houve um aumento de 30% nos casos de violência física de ano tal a ano tal. Ok, coloquei isso no meu desenvolvimento. É o suficiente enquanto argumento? Não, não é o suficiente. Além dessa informação, sempre que eu usar um dado retirado do texto, eu preciso também dizer quem coletou essa informação. Não fui eu, Daniele, que fui lá e pesquisei essa informação. Precisa aparecer de acordo com a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, em pesquisa desenvolvida no ano tal. O ano da pesquisa é muito importante. Vamos imaginar uma pesquisa feita em 1980 e uma pesquisa feita em 2020, ou de um período de 1980 a 2020, né? Então eu preciso sinalizar para o meu leitor em que momento daquele contexto temporal que essas informações foram coletadas. Então, o formato correto é dizer quem pesquisou, o que pesquisou, a informação numérica, em que ano foi feita a pesquisa. Isso são dados importantes que vão constituir e dar uma base referenciada à argumentação de vocês. O ideal é que a argumentação de vocês seja constituída por pelo menos 2 bons argumentos, tá? Sempre que tiver informações em números, utilize as informações em números. Isso são argumentos de provas, são argumentos com força. Outro tipo de argumento que é muito importante ou muito utilizado é o argumento de autoridade. É quando eu tenho a fala de um especialista sobre o assunto, a fala de alguém que estudou, que pesquisou, que desenvolveu algo sobre aquele assunto. Muitas vezes vocês podem ter leis ali sendo apresentadas nos textos motivadores. Tudo isso é argumento de autoridade. Então utilizem sempre de forma referenciada. Sabe aquelas letrinhas pequenininhas que tem lá no final do texto motivador, a fonte de onde ele foi retirada? Essas informações são suficientes para que você, ao escrever ou coletar informações desses textos, consiga também referenciar, tá?
A parte relacionada ao desenvolvimento é a maior parte do nosso texto. Se eu construir 3 bons argumentos, geralmente cada argumento com base de 5, 6 até 7 linhas, eu vou ter ali um texto de aproximadamente, vamos imaginar, 15 até 21 linhas. A nossa redação tem que ter 30 linhas. É importante que ao fazer esse desenvolvimento, ao escrever os seus argumentos, você também já vá se preocupando com a quantidade de linhas que você preencheu. Lembrando que dissertação argumentativa de redação de Enem são no máximo 30 linhas. Bom, nós vamos continuar depois com a conclusão. Lembrando que essas 3 etapas da estrutura, elas precisam se conversar entre si. A introdução, ela tem que ter uma sequência lógica. Depois, o meu desenvolvimento, ele tem que estar relacionado com o que eu coloquei na introdução, com a minha opinião sobre o assunto. Ele tem que reforçar a ideia. Da mesma forma que quando nós chegarmos lá na conclusão, eu preciso concluir com base em tudo que eu já falei. Porque senão esses 3 momentos da estrutura vão ficar desconexos. Posteriormente, nós vamos falar então sobre a conclusão e terminar esse eixo de 3 vídeos, mostrando para vocês qual é a técnica que vocês precisam aplicar, além, lógico, dos conhecimentos que vocês vão desenvolvendo ao longo da vida escolar, para vocês obterem uma boa nota na redação do Enem. Eu fico por aqui, muito obrigada!